Olá, amigos, bem-vindos de volta. Feliz sexta-feira. Esta unidade ucraniana estava limpando um dos prédios em Donetskov, na vila ou assentamento de Sosnova, área urbanizada, como você preferir chamar. Eles entraram no prédio e um dos soldados russos realmente se rendeu, mas o outro não. E então uma situação muito interessante aconteceu. Vamos ver o vídeo para saber como isso terminou. Então, agora eles entram no prédio, cientes de alguns russos lá dentro, mas sem saber quantos. Eles sabem que estão no segundo andar. O que é interessante aqui, quero mostrar um pequeno detalhe, realmente me chamou a atenção. Veja, esse é o russo descendo, na verdade. Esse é o primeiro a se render. Atiramos em outras coisas. Eles estão falando com eles. Esse é o que se rendeu e desceu. Agora esse mesmo russo está tentando conversar com o outro cara, que na verdade é um mercenário no exército russo. E o outro cara não quer se render, ele se recusa. Então, o que eles fazem é mandar esse mesmo russo de volta para negociar. Mas esse é o detalhe que eu queria te mostrar. 1973, eles costumavam... Na União Soviética, era comum colocar esse tipo de marcação nos prédios indicando o ano de construção, principalmente nos prédios de apartamentos Panelka, na lateral. Enorme, com o ano da construção marcado em tijolos. Ainda fazem assim como na Estônia e Ucrânia. Então é isso, só um detalhe histórico. Você logo sabe quando o prédio foi construído. Você não fala russo. Diz que não, o mercenário estrangeiro não fala russo. Eles mandam esse cara voltar lá e o cara está disposto. Sim, eu vou voltar lá. Vou falar com ele por você, vamos acabar logo com isso. Eles mandam ele na frente para negociar com o outro mercenário estrangeiro. Espera só. E bum! O que o mercenário estrangeiro fez foi jogar uma granada e abrir fogo, embora o amigo dele tivesse sido enviado lá para negociar com ele. Ele jogou uma granada no amigo dele. E uma troca de tiros se segue. E o que acontece depois é que ambos esses soldados do exército russo foram mortos em combate. Até mesmo o que se rendeu porque o amigo dele jogou uma granada nele. Esse é um desenrolar estranho dos acontecimentos, sinceramente. Eles mandam seu amigo para negociar, você joga uma granada, elimina seu amigo e eles eliminam você. Então ambos foram eliminados. Esse próximo vídeo que vamos assistir é do SBU, Serviço de Segurança Interna da Ucrânia, e eles também têm muitas boas imagens feitas por drone. E esse aqui você pode dizer que eles estão reforçando a segurança na Ucrânia, porque esses vagões de trem que você vê aqui, eles estão na Ucrânia ocupada. Eles não estão na Crimeia, mas possivelmente em Luhansk ou Donetsk, e são vagões de combustível. Pelo fato de que a Ucrânia destruiu tantos tanques de combustível, silos de combustível na Ucrânia ocupada e nas costas do Mar Negro, na Rússia, os russos mantêm muito do seu óleo, diesel e gasolina nesses vagões de combustível, vagões ferroviários, usam isso como armazenamento porque agora estão sem espaço, já que a Ucrânia destruiu muitos depósitos e silos de combustível. Então, os ucranianos sabem disso e simplesmente atacam esses vagões de combustível. Assim, bum. Assim, simples, eles só ficam aqui como tanques de armazenamento. E o que eu quero dizer, as pessoas pensam, ou eu já vi isso em filmes também, que um trem de combustível, se você atinge um dos vagões, todos eles explodem um por um. É isso que você esperaria. Isso é o que acontece em jogos de computador e em filmes de Hollywood. Na realidade, nós realmente não vimos muito disso acontecendo nesta guerra. O que vemos é que apenas um vagão de combustível explode, aquele em que o drone colide. O fogo nunca se espalha. Acho que isso já basta para esses vagões de combustível. Quero dizer, essa chapa de ferro que envolve o tanque é suficiente para impedir que o fogo se espalhe e o próximo tanque não explode, o próximo vagão de combustível. Sei que parece estranho, achei que explodiria, mas não acontece. Normalmente não explode.
Só um, aquele que você acerta, pega fogo. Por exemplo, se o drone pousar no da direita aqui, o da esquerda não vai explodir. Que estranho, né? Está bem perto dele e está nas chamas, mas mesmo assim não explode. Eu sei, é estranho. É assim que acontece. Eu tenho mais um vídeo ótimo para você assistir. É assim que os russos treinavam ou ainda treinam para aplicar torniquetes e eles simulam esse instrutor, digamos assim, simulando uma zona de guerra, a zona de morte, simulando uma situação de estresse. Sacos pretos, sacos de lixo sobre a cabeça para simular o fato de que há tontura e eles não conseguem entender, não conseguem respirar direito. Um drone acabou de atingi-los. Ataque! Então isso os puxa para trás para simular o impacto e eles estão colocando os torniquetes, certo? Sem respirar e sem enxergar, só pelo tato. O estranho disso é que os russos não evacuam muitos feridos deles. Eles evacuam alguns, mas aí vem outro ataque. Mas é uma quantidade bem pequena. Você ficaria surpreso ao descobrir qual é a porcentagem de russos feridos que realmente passam de feridos em ação para mortos em ação na zona de morte, porque suas vidas poderiam ter sido salvas, mas eles simplesmente não têm esse tipo de logística disponível. Então, aplicar torniquete sempre me deixa intrigado. Que eles realmente treinam para essas coisas, embora o objetivo dos oficiais não seja salvar a vida dos soldados. O objetivo é apenas enviá-los. Porque para eles é um sistema de extorsão, só isso. Aplicar torniquetes visa salvar vidas, mas os oficiais não têm como objetivo salvar soldados. É um treinamento tão estranho e paradoxal que vemos aqui. Novamente, eu entendo a necessidade de simular condições muito difíceis e todo o exército do mundo faz isso, mas isso é uma batata. Eu não diria que funciona. Meus amigos, quem acompanha meu canal sabe que os membros mensais do Buy Me a Coffee são a base deste canal. Porque, para ser sincero, a receita do YouTube meio que caiu para mim. Não é segredo se você ver minhas visualizações, mas tudo bem, graças aos membros mensais do Buy Me a Coffee. E é por isso que eu quero homenageá-los, os novos, destruindo os nomes deles. Temos Léo Latala, nome bem finlandês, então Kitos. Temos Amanda. Obrigado, Amanda. Você deve ser a única mulher neste canal. Então, seja bem-vinda. Eu sei, isso aqui só tem homem. Mas tudo bem. E finalmente Arthur Rehi, que em estoniano significa volte para a academia, Arthur. Quem escreveu isso escreveu em estoniano. Não precisa ter o nome massacrado. Esse Josali deve ser você, Zali. Ah, com aquele acento em cima. Mas sim, eu vou voltar para a academia. Obrigado pelo apoio. Se você gosta do meu canal, faça uma assinatura mensal no Buy Me a Coffee. Vejam esta imagem, amigos. É Tuapse, uma cidade russa na costa do Mar Negro. E há um silo de óleo ou depósito lá. E isso, tenho certeza de que você pensaria que é uma foto de um vulcão, mas não é. É uma foto daquela instalação de petróleo em Tuapse depois que drones ucranianos deram uma beijadinha nela, sabe? É assim que fica. Nuvem escura em formato de cogumelo que se espalha longe. E sim, está pegando fogo. E os russos estão tirando fotos disso para nós. Isso aconteceu no dia 16 de abril, ou seja, ontem, e já foi geolocalizado para nós quando diferentes fotos foram tiradas. As áreas atingidas parecem ser as dos tanques de combustível, como pode ser visto. Como mencionei, os ucranianos realmente estão atacando esses tanques. Porque quanto mais eles destroem esses tanques, os russos vão ter que armazenar o combustível em vagões ferroviários, que também são muito fáceis de atacar, já que só podem ficar nos trilhos em locais muito previsíveis. E as imagens de satélite já mostram aqui algo que parece uma bela fogueira para assar sua carne. Além disso, moradores locais filmaram para que eu mostrasse a vocês. Obrigado, russos da região. Muito gentil da parte de vocês. E também temos um vídeo de Sochi, que fica a uns 75 quilômetros de distância. Parece que eles explodiram a refinaria por lá. E olha só a cor preta. 75 quilômetros são, o quê? Uns 30 milhas, algo assim. É longe, mas ainda dá para ver muito claramente. E a fumaça também está indo bem longe. Aliás, eu já estive em Sochi, na Rússia. Fui lá em 2017, tenho que dizer, eu gostei muito de lá. Natureza linda, clima muito agradável e uma história estoniana muito profunda lá. Sim, você me ouviu direito. História estoniana. Tudo isso já foi apagado agora, mas estava lá.
Mas se você olhar essas imagens de satélite, parece um vulcão de verdade. Mas não, isso é só a Rússia pegando fogo. De nada. Neste próximo vídeo, os ucranianos atacam 2 silos de combustível diferentes. Como eu já falei antes, eles realmente gostam de caçar esses silos de combustível, esses depósitos de combustível. Como eles sabem quais estão vazios e quais estão cheios? Bem, é fácil. Eles usam câmeras térmicas nos drones. As câmeras remotas, porque o combustível que está nesses depósitos tem uma temperatura diferente dos que estão vazios. Você consegue ver claramente a diferença de temperatura e o nível do combustível do lado de fora. É muito estranho. Então sim, você pode ver meio cheio, 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 vazio, vazio, vazio. Você obviamente sabe em quais mirar. Então isso aconteceu no dia 15, um dia antes do ataque de Tuapse, e você já consegue dizer quais estão meio cheios, cheios ou vazios. Esse grandão está mais da metade cheio. Claro, você tem que bater nele, dar um beijinho, isso mesmo, bum, e olha o quanto está queimando. Vamos encontrar outro. E aqui podemos ver outro, esse grandão totalmente vazio, esse U de tamanho médio meio cheio, e esses pequenos totalmente cheios. Mas isso vale para o que está meio vazio. Acho que tem um pouco de gás combustível. É diesel, gasolina ou petróleo bruto? Não importa. Ainda tem algum tipo de gás na parte de cima do tanque meio vazio. Então, se você atingir a parte de cima, uma enorme bola de fogo aparece. Sempre bonito de ver. Meus amigos, muita gente de fora, estou falando de pessoas que não são dos países bálticos, Finlândia ou Polônia, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá ou da Europa Central. Me escrevem dizendo, eu vi esses, russos se preparando para invadir os países bálticos. Ou Putin aprovando essa lei que agora ele pode, proteger esses russos no exterior e atacar esses países. Quero destacar que moro na Estônia, com pessoas que vivem nos países bálticos e na Finlândia. Somos os mais próximos desse tema. Então realmente precisamos desmontar essas narrativas de propaganda e precisamos saber o que é verdade e o que não é. E quando pessoas da Europa Central me escrevem dizendo ok, eu vi isso e o Putin vai atacar vocês em breve. Sempre acho um pouco engraçado porque eu moro aqui. E nossos militares trabalham dia e noite para espionar o que os russos fazem do outro lado da fronteira e ficar de olho. E mais distante, o que fazem na macroeconomia militar em seu país e quando atacarão, se atacarem, eles sabem melhor que ninguém. Pessoas da Alemanha, por exemplo, nos escrevem dizendo eles vão invadir a qualquer momento. Não, não vão. Isso é propaganda, e o fato dessa propaganda russa não funcionar na Estônia, mas funcionar na Alemanha, é porque os alemães simplesmente não olham tão de perto, eles não sabem o suficiente. Então estou aqui para te contar, se você realmente quer saber o que os russos estão fazendo na Estônia, a inteligência estrangeira Geruda, e o que estamos fazendo para combater isso. Quais narrativas de propaganda aqui são falsas e quais são reais? Por exemplo, o fato de Putin ter aprovado uma lei para proteger os russos no exterior, isso é real, mas Putin nunca precisou de nenhuma lei para mover seu exército. Então, que diferença isso faz? Isso é só propaganda para ser espalhada pela mídia ocidental e ganhar força. Depois, pessoas da Alemanha nos escrevem assustadas. Vocês vão entrar em guerra. Não vamos. Então, siga o Propastop bem aqui no X. Siga eles. Eles publicam conteúdos realmente equilibrados e bem pesquisados sobre a verdade. Por exemplo, jornalistas estonianos encontraram locais de lançamento de drones ucranianos. Parece sério, olhe mais de perto. Sem jornalistas, sem evidências, apenas uma propaganda já conhecida, figuras reciclando uma narrativa antiga, um site aleatório sem contatos, imagens de satélite sem provas, alegações baseadas em fontes locais. Mesmo padrão, suposições, repetição e depois a verdade. Enquanto isso, dados oficiais dizem o contrário. Drones entraram na Estônia vindos da Rússia, não o contrário. Então toda essa nova narrativa russa tem usado esses drones ucranianos que atacaram o Sluga. Alguns foram afetados por guerra eletrônica, sofreram interferência ou foram enganados e acabaram na Estônia. Muitos foram para a Lituânia e Finlândia. A Rússia afirma que esses drones vieram da Estônia, muitos da Lituânia e Finlândia. Dizem que permitimos o uso do nosso espaço aéreo para ataques de drones ucranianos, o que é falso. Eles divulgam essa narrativa para a França e a Alemanha e as pessoas lá tendem a acreditar, não sei por quê. E agora temos esse tipo de narrativa de que os russos de repente têm o direito à autodefesa.
E Shoigu, o ex-ministro da Defesa, diz que avisa os finlandeses e os países bálticos que, se vocês permitirem isso, nós teremos que nos defender e atacar vocês. Nunca permitimos o uso de nosso espaço aéreo e da OTAN por drones ucranianos, mas eles entraram vindos da Rússia devido à guerra eletrônica russa e interferência. É algo estranho. E de repente recebemos mensagens da França e da Alemanha dizendo que os russos nos atacam em legítima defesa. Sim, é só seguir o Propostop e você vai saber o que é real, o que é falso e o que é fake. Por exemplo, Narova, República Popular. Todo mundo estava falando sobre isso. Estou aqui para dizer que é uma grande besteira, é um monte de porcaria, propaganda, narrativas, fake. As pessoas estavam enlouquecidas com isso no Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Se você realmente quer estar do lado certo, saber o que está acontecendo de verdade e não seguir o hype. Siga Propostop ou assista ao meu canal para ver o que acontece na Hungria. Porque Peter Magyar acabou de ganhar as eleições e todo mundo está super feliz na Europa, inclusive eu e todo mundo que gosta, vamos dizer, de liberdade e democracia. Bem, Peter Magyar agora apareceu na mídia estatal pela primeira vez em muito tempo. Porque Orbán tinha o monopólio total da mídia, né? Ou seja, ele não permitia que ninguém que se opusesse a ele aparecesse na mídia. Agora, pela primeira vez, Peter Magyar foi convidado. E ele disse, e eu cito, "Antes de começarmos, deixe-me apenas apontar como isso é estranho. A última vez que fui convidado para a mídia pública foi há mais de 1 ano e meio. Foi preciso um mandato sem precedentes de 3,3 milhões de húngaros para que o líder do partido mais forte finalmente fosse autorizado a voltar ao ar. Vamos suspender imediatamente esse serviço de notícias mentiroso. Imagine você estar ao vivo no noticiário ou na televisão e dizer que vamos fechar essa emissora imediatamente. Mas obrigado por me convidar. Que coisa estranha." Mas o cara tem coragem, ele é muito ousado, muito explosivo. Vai ser muito ruim por razões diplomáticas, mas eu adoro a energia dele e ele está do lado certo da história. Então é preciso ter muita coragem para ser convidado de volta à mídia estatal e dizer que vamos fechar aquilo. Mas isso é verdade porque toda a mídia estatal não era livre nem independente, era apenas uma mídia monopolista urbana. Então ele fez a coisa certa ao fechar aquilo, só para ilustrar como era a Hungria sob Orbán, era uma ditadura, quase de esquerda. Eu com 24 anos, essa é Victoria Zerdult, eu com 24 anos jornalista quando Orbán estava na oposição. À direita, eu com 45 anos ainda jornalista. 2 dias antes. Ele está lá de novo, então Orbán veio da oposição e vai acabar na oposição. Mas houve muito tempo entre uma coisa e outra tão estranho. E Peter Magyar vai garantir que o primeiro-ministro húngaro só possa exercer o cargo por no máximo 2 mandatos, fazendo disso o maior retorno da democracia. E eu adoro ver isso. Isso mostra que as democracias europeias são muito mais resilientes do que você imagina, porque está na moda agora e vem da Rússia. Também alimentam as narrativas para criticar os europeus como lentos, ineficientes e por aí vai. Isso não é verdade. Esta eleição mostra que isso não é verdade. Europa, o motivo de incomodarmos tanto a Rússia é que nós somos, vamos dizer, somos ricos, somos eficientes, nossos exércitos são bem fortes, na verdade. Temos democracias e economias funcionando, populações saudáveis e educadas e 1 milhão de outras coisas que a Rússia nunca terá. Então é por isso que eles promovem essas narrativas e nós temos uma democracia que funciona. Eles acabaram de provar isso, tiraram nas urnas um político corrupto que governou o país por 16 anos. E falando sobre os russos e a Hungria, vamos ver o que os russos dizem agora. Quando Orbán perdeu, e Orbán era um fantoche de Putin na Europa, ele era o aliado mais próximo e o cavalo de Troia. Vamos ver o que Soloviev diz. A derrota de Orbán na Hungria. O que isso significa? Perdemos? Nem participamos. Mas eles sim, pressionaram e interferiram muito naquela eleição. Na verdade, não temos capacidade de influenciar os acontecimentos na Hungria. Apesar das reações histéricas de alguns no exterior, acho que ele se refere a mim, para nós, a Europa simplesmente não existe e deveria ser esquecida. Bem, eles só querem esquecer uma das áreas mais ricas e poderosas do mundo. Isso não vai acontecer. E fora isso, só se envolvem em ações destrutivas para minar e certamente não tentam interferir em eleições.
Orbán nunca foi pró-Rússia. Orbán é pró-Hungria. Esse é o principal ponto. Os russos exportam a extrema esquerda e a extrema direita, ou a teoria da ferradura, sabe? Os russos não gostam desses políticos moderados que são equilibrados. Eles só querem os extremos da ferradura. Extrema direita ou extrema esquerda, seja qual for, não importa muito, extrema direita, extrema esquerda, eles querem extremistas, então é isso. E se encontrarem algum em qualquer país, vão tentar apoiar e ajudar de qualquer forma. E então dizem que esses políticos são a favor daquele país, embora qualquer tipo de político extremista, seja de extrema direita, extrema esquerda ou até mesmo extremistas religiosos, como islamistas radicais na Europa, por exemplo, os russos estão tentando apoiá-los. Além disso, qualquer coisa que crie caos e divida aquela população e país. Então, eles dizem que esse político nunca é pró-Rússia, é a favor daquele país, mas a verdade é que os russos procuram por extremistas. Eles procuram por opiniões muito extremas que dividem aquela população e apoiam isso e dizem que isso é pró aquele país, o que é a maior mentira. Quanto a Magyar, vamos ver quem ele realmente é, mas é difícil dizer que a Hungria é nossa aliada. Bem, eles disseram isso quando Orbán estava na liderança ou que é uma nação que sente qualquer simpatia por nós. Nada disso é verdade. Deixe-me lembrar que durante a Grande Guerra Patriótica, os húngaros não eram feitos prisioneiros por causa das atrocidades que cometeram em nossa terra. Bem, só queria dizer, deixe-me te lembrar da revolta húngara, mas ele mesmo faz isso. Deixe-me te lembrar de 1956 e de todo o resto. Sempre tivemos relações difíceis com os húngaros, isso é verdade? Finalmente é verdade. Sim, os russos cometeram genocídio em solo húngaro. Eles executaram húngaros por dizerem que não queriam fazer parte da União Soviética e por demonstrarem isso com suas ações. Então, sim, definitivamente não são amigos, o povo húngaro e a Rússia não são amigos. Petr Magyar esteve recentemente no palácio do presidente da Hungria e então, na varanda, eles veem Viktor Orbán na varanda ao lado. Quero dizer, para os americanos, acho que isso é algo tão estranho, tão esquisito de se ver. E Orbán fica tipo, ei, olha só, que cinema é esse? Que cinema? Olha só esse filme absoluto, Phil Gnash. Orbán está bem ali. Boom! Tramando seu próximo plano com os russos, aposto. E esse aí, na verdade, é o Petr Magyar com o presidente, um cara muito brabo, sabe? Ele vai até o presidente interino, tira uma foto com ele e depois posta a foto e diz isso. Esse presidente com quem acabei de tirar a foto é indigno de representar a unidade da nação húngara, ele é incapaz de servir. Eu concordo completamente com ele, ele está desmontando o sistema corrupto de Orbán, o que é uma palhaçada. Eu não faria assim, pois só criaria mais inimigos. Preferiria agir de forma discreta e simplesmente fazer. Mas ele gosta de, falar bem alto quando faz isso. É legal, legal de assistir, mas a longo prazo, muito perigoso. Mas sim, eu respeito o Maguire por fazer isso e ele está fazendo a coisa certa aqui ao, deixar todo mundo ir embora, que é apenas um lealista de Orbán, incluindo o presidente, embora na Hungria ele não possa mudar o presidente por lei, o presidente pode ficar lá por muitos anos ainda. Tem que ser uma escolha do presidente sair voluntariamente, era isso. Meus amigos, por essa semana, obrigado por estarem neste canal. E se você gostou, por favor, inscreva-se e torne-se membro mensal no Buy Me a Coffee. Eu estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. E vamos discutir tudo o que acontecer na guerra russo-ucraniana e no conflito global maior do qual isso faz parte. Até o meu próximo vídeo, glória à Ucrânia e tchau!